Oiê, tudo bom? Bem-vindo à nossa segunda mini aula Liberta. Bom, o que são as mini aulas Liberta? São aulas curtinhas, mas recheadas de muito conteúdo sobre a atuação em consultoria de imagem. Eu sou a Ana Vaz, consultora de imagem há 18 anos, e as mini aulas serão dadas a partir de perguntas que você, colega consultora de imagem, mandou para mim. Então vamos lá. A pergunta de hoje é sobre a diferença entre consultoria de imagem, styling e personal styling, ou a diferença entre esses profissionais, o profissional que é consultor de imagem, o profissional que é stylist e o profissional que é personal stylist. Bom, eu preciso começar dizendo que tem talvez mais similaridades do que diferenças, tá? Então eu vou conduzir minha linha de raciocínio aí dessa maneira, falando primeiro das similaridades. Bom, todos eles são profissionais que vão lidar com a criação de imagem, né? E de imagem de pessoas. Então, mesmo quando eu sou, por exemplo, um stylist, quem é o stylist? Ele é responsável por, vamos pegar o exemplo do desfile de moda. Num desfile de moda, criar os looks a partir da coleção que o designer daquela marca de moda fez. Muitas vezes ele é, inclusive, responsável pelo casting, pela escolha das modelos, né? Ou tem essa responsabilidade compartilhada junto com o estilista. Mas qual é o principal objetivo, né? Criar possibilidades visuais com aquela comunicação, com aquela coleção, né? Então a gente também está falando de comunicação aqui. E tem muito a ver com entender qual é a cliente ou o cliente da marca, então qual é o perfil do consumidor, o perfil, obviamente, da própria marca e o perfil daquela coleção em especial, qual é o storytelling daquela coleção, o que é que tem por trás daquilo. Aí o stylist vai lá e vai criar isso, tá? Da mesma maneira, um personal stylist é alguém que vai cuidar do estilo de uma pessoa. E o estilo tem a ver com imagem pessoal. Qual a diferença entre imagem pessoal e estilo? Vou falar rapidinho aqui porque isso vale outra aula. A imagem pessoal é quando você bota lá o olhinho em alguém, você enxergou, né, aquela união de cores e formas que estão em toda a casca, né, desde o cabelo até o dedão do pé, óculos, maquiagem, etc, etc. Né? Isso é a imagem pessoal, porque aquilo está comunicando para o mundo, né? Para aquela pessoa que está nela e para o mundo. O estilo é a repetição de símbolos ao longo de um período de tempo, ou melhor, de signos, né? Que vão simbolizar alguma coisa para aquela pessoa, principalmente, num período de tempo, tá? Então, o personal stylist, obviamente, ele lida com as duas coisas, com a imagem aleatória, vamos pensar assim, mas também com o estilo, né? O que a gente vê muitas vezes é uma desconexão, né? A ideia de que o personal stylist, ele cria looks aleatoriamente, né? É para celebridades e tudo mais. Não necessariamente, você pode ser um personal stylist, né? E lidar com, entre aspas, pessoas comuns e produzir, né? Ajudar aquela pessoa a entender a própria imagem, produzir looks muito interessantes, ensiná-la a produzir looks, né? E ela até viver aí um voo livre da sua imagem, tá? Mas é importante a gente dizer que tem uma associação grande aí com a ideia de moda, tá? Tanto do stylist como do personal stylist. E que haveria uma maior aproximação da moda, né, para esses dois profissionais. Quando a gente chega na consultoria de imagem, eu te recomendo, se você não viu a primeira mini aula, veja, porque eu dou uma definição mais completa, né, nessa primeira mini aula. Quando a gente chega na consultoria de imagem, a gente está falando de ajudar as pessoas a se comunicarem através da própria imagem. Então eu também vou ter, né, que entender como profissional sobre cores e formas, né, sobre como usar tudo isso de uma maneira simbólica, vou ter que entender o que a imagem daquela pessoa está me dizendo no momento, se ela já tem um estilo, né, em geral as pessoas têm, porque é comum a gente repetir signos, né, que eu vou dizer aqui de maneira muito simples, cores e formas na produção do seu jeito de vestir ao longo do dia, tal, né, ao longo dos dias, e aí você, como consultor de imagem,
vai deixar esse processo mais claro para ela, pode ajudá-la no desenvolvimento da sua identidade e do seu posicionamento visual profissional, né? Então aí, veja que nós temos 3 áreas que lidam, né, com a questão da criação de imagem. E a consultoria de imagem, ela é, ainda hoje, a menos associada à moda. Aí eu quero falar no que para mim é a grande diferença das 3. As 2 primeiras que eu falei aqui, tanto o stylist como o personal stylist, eles têm sim, né, uma origem da carreira muito mais ligada à moda, né, do que o consultor de imagem. A consultoria de imagem, ela é uma área que está muito ligada com a imagem profissional, com as pessoas pensarem muito na questão profissional e não que quando a gente fala da área da moda, e às vezes até dessa maior conexão que os personal stylists têm com celebridades, né, que a celebridade não seja uma profissão. Mas o consultor de imagem, ele está ligado a carreiras que eu vou chamar aqui de mais tradicionais, do mercado corporativo, hoje muito mais do empreendedorismo, que a gente tem um crescimento muito grande, né, de números de pessoas, do número das pessoas que empreendem. Então, o consultor de imagem, ele tem sim uma origem muito conectada a power dressing, no sentido de vestimenta corporativa e profissional para comunicar poder, né? E hoje, o que a gente vê é que essas áreas estão se aproximando. Então, muitas vezes, uma pessoa que tenha tido uma formação em consultoria de imagem vai se denominar personal stylist, porque ela entendeu que na área que ela atua, ou com o perfil de público que ela quer atuar, é mais significativo este nome, faz mais sentido para as pessoas que compram o serviço dela e tudo mais, tá? Agora, é importante entender também que obviamente, essas 3 áreas de atuação têm os seus desafios particulares, peculiares. Então, o stylist que vai trabalhar muito próximo a marcas de moda, revistas de moda, fotógrafos de moda, precisa muito, né, entender de várias coisas relacionadas à indústria de moda. O personal stylist vai precisar entender, né, da questão da moda e da questão da pessoa. E o consultor de imagem também, da questão da moda e da questão da pessoa. Eu não vejo a consultoria de imagem desconectada da moda, porque a moda ela é, digamos assim, né, onde a gente vai encontrar, e aí eu tô falando da indústria do vestuário, inclusive, né, onde a gente vai encontrar o que as pessoas precisam para vestir, seja da moda dos novos ou dos usados, tá? Então eu acho muito difícil desconectar, mas vale falar aqui também que já houve, né, e ainda há quem pregue essa desconexão. E eu, Ana, defendo particularmente que o consultor de imagem entenda sobre moda, né? Entenda sobre o sistema de moda, porque moda é comunicação, tá? A moda é uma maneira visual da gente se comunicar e ela tá atrelada também a modos, a comportamentos, ou seja, algo que aparece numa passarela não brota do chão, né? De uma hora para outra, do dia para a noite. Tem a ver com o que a gente observa de comportamento e mudança de comportamento, tem a ver com o espírito do tempo. Então é muito importante para qualquer profissional, seja o personal stylist ou consultor de imagem, né, ter esse olhar para o espírito do tempo e também ter esse olhar para a indústria da moda. Não quer dizer seguir modinha, não é isso, né? Ter um olhar profissional, crítico e relevante. Assim como os 3 precisam ter um olhar crítico, analítico, né, e a partir de um bom repertório sobre comunicação, sobre signos, sobre o que as coisas simbolizam e comunicam, né, para um determinado público, num determinado contexto, num determinado período de tempo. Então é dessa forma que eu encerro essa mini aula aqui e que eu digo para você que eu entendo, né, as similaridades e diferenças dessas 3 áreas de atuação. Bom, obrigada por ter ficado até aqui. A gente se encontra na nossa próxima mini aula liberta. Até mais!